Temos compartilhado com os irmãos nesse período o Sermão do Monte, a mensagem ou as mensagens pregadas por Jesus ali às margens do Mar da Galileia, e essas mensagens ficaram conhecidas como o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Hoje vamos meditar então no capítulo 6, eu lerei do versículo 5 até o versículo 13, mas o foco da nossa meditação hoje é do versículo 9 até o 13. E diz a palavra de Deus em Mateus 6, do 5 em diante: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Irmãos, a primeira parte desses versículos já meditamos no domingo à noite, quando Jesus falou aqui sobre a diferença da oração do fariseu, do pagão, do gentio, e como deveria ser a oração agora dos cristãos. Jesus deixou bem claro que a oração que agrada a Deus não é uma oração bonita, uma autoexposição pública de oração. Deixou claro também que não é a vã repetição, repetir frases, isso não convence Deus, mas ele disse e mostrou claramente que é um coração sincero. A oração que agrada a Deus é uma oração sincera. Então, não devemos orar como os fariseus, hipócritas, que Jesus os classificou como hipócritas. Então a oração não pode ser hipócrita, falsa, fingida. E também como os pagãos que oravam de uma forma muito mecânica. Eles tinham frases e ficavam repetindo aquelas frases como se isso fosse mudar alguma coisa ou criar alguma situação sobrenatural. Jesus nos ensina a orar a um Pai Celestial. É muito mais do que isso. A oração que Deus quer de nós e a oração que Deus espera é uma comunhão com um Pai Celestial, porque Deus, Ele se apresenta através de Jesus Cristo como nosso Pai Celestial. E nós vemos nesse texto que Jesus, quando fala aos discípulos, e os irmãos podem observar aí em suas Bíblias, o que ele diz logo no versículo 5: em verdade vos digo que eles não receberam, que eles já receberam a sua recompensa. E o versículo 6, então, Jesus está dizendo como os discípulos dele deveriam orar. E ele diz então: quando vocês orarem, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai.
Ora ao teu Pai. Jesus está nos ensinando a nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. E vejam, a partir do versículo 9, quando Jesus diz: vocês devem orar dessa forma: Pai nosso que estás nos céus. Cada versão apresenta isso de uma forma, e também no Evangelho de Mateus e de Lucas há uma diferença na frase, da forma como Jesus fala, mas é a mesma ideia. Nós devemos nos referir a Deus como nosso Pai. Essa oração, ela ficou conhecida como oração do Pai Nosso. Mas é preciso ter cuidado, porque até o modelo de oração que Jesus nos ensinou pode se transformar naquilo que os fariseus faziam e os pagãos faziam também. Porque quando uma pessoa pega esse modelo que Jesus nos apresenta e lá então se expõe e começa: Pai nosso que estás no céu, santificado, a pessoa acaba, talvez não intencionalmente, mas ferindo exatamente aquilo que Jesus disse para não fazer. Porque Jesus nos ensina para buscarmos uma comunhão com Deus. Deus não quer que a sua oração seja uma coisa mecânica. Ele não quer que a sua oração seja uma repetição mecânica. Ele não quer que a sua oração seja uma exibição religiosa. Jesus quer que sua oração seja um coração sincero de um filho buscando a presença do seu amado Pai Celestial. Então, o modelo que Jesus nos apresenta, e é modelo porque ele disse em Mateus, ele diz: portanto, vocês vão orar assim, não é? Depois Lucas diz assim: quando vocês forem orar, dizei assim. Então a ideia que Jesus traz, não precisa repetir isso que está aqui, mas você pode pegar os elementos dessa oração. E o primeiro elemento da oração é se referir a Deus como nosso Pai, Pai Celestial, Pai que está nos céus. Irmãos, há uma diferença muito grande, e é uma diferença essencial, entre as orações dos fariseus, dos pagãos e dos cristãos. E a diferença está na espécie de Deus a quem oramos. Os pagãos, eles oravam a um Deus que se impressionava com aquelas repetições vazias. Eles acreditavam nisso. Os fariseus oravam a um Deus que eles não buscavam ter comunhão com Ele. Mas os cristãos oram a um Deus vivo. Nós oramos a um Deus verdadeiro, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Oramos a um Deus que se importa conosco. Oramos a um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, a um Deus que quer saber da minha dor. Ele quer, como um Pai amoroso, me receber em seus braços, ouvir a minha oração, ouvir o meu clamor. Ele se importa comigo. Há uma canção, não sei se o Jair conhece essa canção, mas cantava assim: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Aí uma parte da música dizia o seguinte: eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é para mim. Na verdade, o que a letra queria dizer é que, de fato, apesar de Deus ter todo esse poder, de Deus ter o domínio sobre todas as coisas, Deus se importa comigo. O Criador do universo consegue me enxergar no meio dessa multidão
de seres viventes no planeta Terra. O Deus eterno, irmãos, imagina a dimensão do mundo. E se você pensa no universo, imagina, Deus tem controle sobre todo o universo, sobre todo o mundo. Quando você está no meio de uma multidão, os irmãos já viram como é fácil você se perder no meio da multidão. Às vezes até pessoas que você conhece, no meio da multidão você não consegue identificar, pois Deus é capaz de olhar para toda essa multidão dos habitantes da terra, e Ele consegue ver a mim e a você, e consegue receber a nossa oração como filhos amados. E quando nós nos referimos a Ele e dizemos Pai nosso que está nos céus, Ele te reconhece como filho. A Bíblia diz que quem crê em Cristo Jesus se torna filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus. É um Deus que se relaciona conosco, é o Deus verdadeiro, e Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai nosso que estás nos céus. Deus é pessoal e Ele se relaciona com seus filhos. Abel Langston definiu Deus, nas suas palavras, como Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta, governa todas as coisas. Deus é espírito pessoal. Jesus disse: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E depois Jesus diz: porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é um espírito pessoal. Nós somos espírito pessoal. Quando Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, seres, pessoas que têm espírito, que têm personalidade, que se relacionam, e nós nos relacionamos com Deus, e Deus se importa, e Deus quer ter relacionamento conosco. É muito diferente, irmãos, de um Deus distante, como alguns pensam, que não se importa, que criou o universo e abandonou a humanidade. Deus nos fez e Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa vida, Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus filhos. E Deus, Ele não é um pai qualquer, não é um pai pecador, não é um pai abusivo, porque algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque tem uma figura paterna muito problemática, às vezes uma confusão em relação a, de fato, o que é um pai. Então Deus não é um pai desrespeitoso. Deus, Ele preenche todo o ideal de paternidade em seu cuidado amoroso por seus filhos. Deus é aquele Deus que ama tanto seus filhos, que foi capaz de dar a sua vida pelos seus filhos. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse é o Pai que provou o seu amor para conosco. Esse é o Pai que nos ama, que se importa conosco. Então, quando Jesus nos ensina a orar e nos dirigimos a Deus como Pai nosso que estás nos céus, Jesus está nos mostrando, nos revelando de fato quem é Deus. E Deus, meus irmãos, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, é o nosso Pai. É o meu Pai, é o seu Pai, e é um Pai perfeito, um Pai que não nos decepciona, um Pai que nos ama, que é capaz de perdoar nossas transgressões e nos dá a oportunidade de recomeço, de um novo tempo.
Eu quero encorajar você com essas palavras, a todas as vezes que você for orar a Deus, quando você baixar sua cabeça para falar com Deus, tenha plena convicção de que você está falando com o seu Pai Celestial, que te ama, que se importa, que te conhece. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Pai Celestial? Feche seus olhos. Amado Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Eu clamo por mim mesmo, Deus, e clamo por cada pessoa que me ouve nesse momento, que o Senhor estenda seu braço de misericórdia sobre o coração, a vida de cada pessoa. Se há aqui, Senhor, pessoas que estão me ouvindo, têm um coração ferido, ó Deus, uma imagem paterna prejudicada em suas mentes, que o Senhor possa sarar isso, Deus. Que o Senhor possa tratar do coração, da alma, das emoções, para que cada um de nós possamos entender que o Senhor é o nosso Pai Celestial, que o Senhor é o nosso ideal paterno, e que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor supre todas as nossas necessidades, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos decepciona. Ó Deus eterno, ajuda-nos, Pai, a compreendermos a Sua palavra, a Sua vontade para a nossa vida, e esse modelo de oração que o Senhor Jesus deixou para nós, possamos entender cada parte, ó Deus, e colocá-la em prática, para cada momento que nos dirigimos ao Senhor em oração, possamos, ó Deus, usar isso que aprendemos com o Seu amado Filho Jesus, para a nossa edificação e para aumentar a nossa comunhão contigo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, cuida da nossa vida, de cada um aqui. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção.